Oi, pessoal, tudo bem? Ó, vamos fazer mais uma aula, agora a aula 6. Vamos falar de sepse, né? Vocês vão entender direitinho como é que funciona. E vocês vão perceber a diferença quando o paciente recebe o diagnóstico de sepse e quando ele tem o diagnóstico de choque séptico, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Certo, então vamos lá. No caso, o que seria a sepse, né? A sepse, o conceito, né, de sepse é disfunção orgânica potencialmente fatal. No caso, o paciente ele pode vir a falecer, né, causada por uma resposta imunológica desregulada por uma infecção. Então, o agente causador é uma infecção, tá? Então, e qual que é a diferença da sepse para o choque séptico? O choque séptico, no caso, além dele ter a sepse, ele vai ter uma anormalidade circulatória, que nós vimos lá em choque, né, na aula de choque. Que é uma anormalidade circulatória, que pode ser celular ou metabólica, capaz de aumentar a mortalidade. Então, como que você vai avaliar esse paciente, se ele está com sepse ou não? Então, nós vamos fazer, nós temos aqui, por exemplo, o SOFA, né, que é uma das condições que são avaliadas, no caso, é uma avaliação sequencial de falência orgânica. Então, para ser sepse, tem que ter infecção, então tem que ser o agente causador, no caso, é uma infecção, né? Mas o SOFA tem que ser o SOFA maior que 2 ou igual a 2, tá bom? Então, como que é feito? Como que é feita essa avaliação do SOFA? Eles vão avaliar, isso aí vai ser feito diariamente na UTI, tá? Então, eles vão avaliar o pulmão, no caso a PF do paciente, existe uma pontuação, tá? Que dependendo dessa PF, então, por exemplo, se ela ficar muito baixa, vai receber uma pontuação X. Então, vamos lá. A avaliação do pulmão, uma PF baixa, né? Ele vai avaliar a coagulação, no caso a contagem das plaquetas, vai avaliar a função hepática, tá? No caso, a medida das bilirrubinas, a parte cardio também, né, pela PAM, né, a pressão arterial média. O sistema nervoso central ele vai avaliar pela escala de Glasgow e a função renal, a creatinina e o débito urinário. Então, quando ele tiver, isso aqui tudo tem uma pontuação, tá? Então tem que ser, se for maior que 2, né? Então já é considerado um SOFA alto. Por exemplo, vamos supor que a, a PF dele deu 200. Vocês sabem que o normal é 300. Aí dá uma avaliação aí de um, um valor aí de 3, vamos supor. E o restante tudo está normal, deu 0. Então o 3 já, ó, já é, a pessoa já está aqui, ó, numa fase crítica. E além do SOFA, né? Então vamos lá. No SOFA a gente também vai avaliar a, a função. Não, sistema nervoso central, que é essa escala de Glasgow. O que que é a escala de Glasgow? É muito simples. A escala de Glasgow, ela está aqui, ó. Nós vamos olhar para o paciente, aí você vai avaliar a abertura ocular, tá? Essa escala de Glasgow, ela tem que ser avaliada quando o paciente dá entrada na emergência. Ele chegou, você avaliou ele. Se ele estiver consciente, então ele tem uma escala de Glasgow 15, né? Mas se ele estiver inconsciente, aí você vai ver. A abertura ocular é espontânea, é a voz, é a dor, nenhuma. Aí vamos supor que não tem nenhuma. Aí você vai dar um score de 1, tá? Resposta verbal. Você vai perguntar para o paciente, seu fulano, aí vai ver se está orientado, se está confuso, se tem palavras inapropriadas ou palavras incompreensivas, ou nenhuma resposta, vamos supor. Aí eu vou falar assim, seu José, aí o seu José está lá e fala, seu José, você sabe onde o senhor está? Aí o seu José fica olhando para um lado e para o outro e não sabe, ele está confuso, tá? Então, ou então o seu José não tem resposta nenhuma, ele não acorda, tá? Então vamos supor que ele não tenha resposta nenhuma, a gente vai avaliar com 1.
E a resposta motora, né? Se ele obedece a comando, se ele localiza a dor, né? Se ele tem movimento de retirada, faz uma flexão anormal, uma extensão anormal, ou se não tem nenhuma resposta. Também, mesma coisa. Vamos supor que não tenha nenhuma resposta e está realmente lá inconsciente, ele recebe um em todas. Então, você vai somar, ó, um mais um mais um. Qual foi a resposta? 3. Então, você tem que ser no mínimo 3. Vamos supor que o nosso paciente, a resposta de Glasgow, no caso, a escala de Glasgow, ele aqui não tem nenhuma abertura ocular, nenhuma resposta verbal, mas ele localiza a dor. Então, deu 5. Aí a gente vai somar aqui, ó. 1 mais 1, 2 mais 5, 7. Então, olha só. 7, no caso, ó, no mínimo 13. A, a partir de 8, no caso, até 8, já é intubação. Então, esse paciente já pode ser intubado, certo? Então, qual que é a diferença de sepse para choque séptico? A sepse, ela tem infecção, ela tem a falência orgânica, então algum órgão não está funcionando bem, e ela tem a CIS, né, que é uma infecção, uma sigla também de infecção. E o choque séptico? Como que você vai diferenciar a sepse do choque séptico? O choque séptico, no caso, ele tem a sepse, né, que já é esse agente infeccioso, só que a PAM dele está abaixo, né, de 65, então ele precisa ser, ele precisa usar uma medicação vasoativa, uma noradrenalina, e também, ele no caso, e também o lactato tem que ser maior que 2. Então, se o lactato dele estiver maior que 2 e houver uma necessidade de uma droga vasoativa, junto com a sepse, é choque séptico. Aí aqui, ó, e aqui eu fiz um caso clínico para vocês entenderem como que funciona. Então, vamos supor, um paciente de 62 anos, né? É, Aí você vai avaliar a escala de Glasgow dele. Então, vamos lá. Você vai olhar a escala de Glasgow. Você vai olhar, ó, paciente com abertura ocular, nenhuma, tá? Sem resposta verbal. Ó, a resposta verbal dele também deu nenhuma. Então, aqui, ó, abertura ocular nenhuma, número 1. Sem resposta ocular, número 1, tá? E a resposta motora localizador. Então, ele está localizando a dor, no caso, aqui, ó, número 5. Então, nós vamos somar 1 mais 1, 2 mais 5, 7. Então, ele realmente, esse paciente precisa de intubação. E aí você pode avaliar, você pode não, você deve avaliar também a pupila dele, certo? Então, você vai ver quais são os tipos que nós temos aqui, ó. Isocórica, né? Que as pupilas estão normais. Midriátricas, desculpa. Quando elas estão muito dilatadas, né? Amiótica, ó, as pupilas são bem reduzidas. E anisocóricas, uma está dilatada e a outra está reduzida, certo? E aqui existe toda uma pontuação para você avaliar, ok?